Olá, alunos do oitavo ano, bom dia! Nós estamos começando agora um módulo de correção, tá? Então, o vídeo de hoje nós vamos fazer a correção do módulo 4, que é um módulo dos aspectos sociais, e aí, junto com a correção, a gente já vai fazendo uma revisão para a aula, tá? Presta muita atenção no que eu vou falar. No final do vídeo, quando vocês terminarem de ver o vídeo, vai ter uma lista lá no plural maestro para vocês responderem de questões de revisão desse módulo, tá? Então a atividade de hoje é a lista que vai estar lá no maestro para vocês responderem, ok? Então vamos começar a nossa correção. Bom, gente, então vamos lá, o módulo da correção. Então, módulo 4, aspectos, mundo desenvolvido, aspectos sociais, correção, ok? Bom, primeira atividade. Uma imagem da obra Operários, da Tarsila do Amaral, né? E essa obra Operários, ela retrata bem que o Brasil industrial, né, semelhante ao que aconteceu na Europa, só que um pouco antes, né, ele vai ter um surto de urbanização. De repente, todo mundo quer ir para cidades, certo? E os operários também, como vocês podem ver, né? Eles eram de todas as etnias, gêneros. Observem bem esse quadro. Bom, qual foi o papel da industrialização no fenômeno da urbanização? Então, nós vamos fazer a correção assim, gente. Eu vou comentar e a resposta vai aparecer aí para vocês, tá bom? Então, qual o papel da urbanização? Pensa só. A urbanização, a industrialização, ela foi o fator decisivo para atrair as pessoas para as cidades. Porque por qual motivo a pessoa ia sair do campo, sair da sua casa, para morar em outro lugar? Pelo motivo de que a industrialização significava uma nova oportunidade, um emprego que era um emprego um pouco de acordo com o que eles imaginavam, um pouco mais fácil de ser feito, porque na industrialização, trabalhar na indústria, tinha salário todo mês, independente se chovesse ou não trabalhava debaixo de chuva, debaixo de sol. Então, no ideário, né, na cabeça do camponês lá, ele ia vir para a cidade e ele ia ter acesso a muitos recursos que no campo ele não tinha. Ele ia ter acesso a serviços, à saúde. Ele tinha aquele ideário de morar na cidade, né? A cidade bonita, as avenidas, né? Mal sabia ele que ia acabar sendo empurrado para as favelas, ganhando pouco, passando até fome algumas vezes, né? Mas o papel foi de atrair as pessoas para as cidades, tá? Bom, vamos lá na atividade 2 agora. Tem um texto, ó. O primeiro-ministro da França anunciou que as francesas que derem à luz a um terceiro filho poderão desfrutar de uma licença maternidade melhor remunerada, de cerca de 750 euros por mês. O governo também anunciou descontos fiscais importantes, quanto mais filhos, menos impostos. Além da licença maternidade, ambos os progenitores podem aproveitar de um dispositivo de lei francesa que permite, a partir do segundo filho, interromper a atividade profissional durante 1, 2 ou 3 anos para se dedicarem à educação do bebê. Nesse caso, recebem um auxílio que pode chegar a 513 euros mensais. Foram acrescentadas a essas medidas auxílios mais elevados para as despesas com as crianças, além de creches gratuitas nas escolas, descontos em restaurantes, supermercado, cinema e transportes públicos, atividades extraescolares a preço reduzidos. Bom, então como vocês podem perceber, né, o governo francês está incentivando, né, ter filho. Bom,
Por que que o governo francês está incentivando a ter filhos, né? Qual o motivo que levaram a tomar as medidas apresentadas no texto? O motivo é que os países ricos eles estão passando por um processo de envelhecimento da população. Nós estudamos isso, né? A gente pode ver isso aqui, ó, na pirâmide etária. Então, a gente tem lá a pirâmide etária do Canadá, por exemplo. Pirâmide etária da Itália. Tem menor quantidade de jovens do que de gente idosa, de gente em uma idade, né, mais adulta. Então, isso vai fazer com o quê? Vai fazer com que no futuro, um futuro não muito distante para eles, né, falte mão de obra. Não vai ter gente para trabalhar. Porque não vai ter jovens, vai ter uma grande população de idosos. E essa grande população de idosos vai precisar de recurso. E se estiver faltando gente para trabalhar, vamos tirar esse recurso de onde? Então, o motivo é a iminência de uma falta de mão de obra, de uma falta de população jovem para trabalhar e. Bom, gente, daí qual que é o grande objetivo desse projeto? Esse projeto tem como grande objetivo incentivar as famílias a terem mais filhos. Porque se essas famílias passam a ter mais filhos, há uma garantia da manutenção da população e que no futuro não haja problema de falta de população para trabalhar no país, certo? Bom, agora atividade 3, gente. Nos últimos anos, muitos refugiados de países da África e da Ásia têm procurado imigrar para a Europa em busca de melhores condições de vida. Muitos deles, no entanto, não conseguem chegar ao destino por causa de acidentes com embarcações, nas quais tentam cruzar o Mediterrâneo. Então, a gente já viu várias reportagens, né, de imigrantes que morrem tentando cruzar essa região aqui, né? Por quê? Porque não é tão fácil fazer essa travessia. Aí a pergunta: a partir do que foi visto em aula e da análise do mapa, que relação pode ser feita entre os locais que ocorreram a maior parte das mortes e os conflitos armados dos últimos anos nos países de origem dos refugiados? Então a gente vai fazer uma relação, né? Por que que a maior parte, né, dos locais onde ocorreram as mortes são esses locais aqui? Então vamos começar por aqui, ó. Essa região aqui é uma região que ela tá bem próxima aqui à África, da Europa. E aí é a região de saída de imigrantes africanos que querem tentar ir para a Europa, chegando na cidade de aqui, na região de Ceuta e Melilla. Então, por isso que a gente tem bastante quantidade de. Bom, aí essa região aqui, ó, a gente tem que lembrar dos conflitos na Líbia, né? Por questões fundamentalistas islâmicas, né? Que fez com que muitos cristãos e pessoas que não aceitavam o fundamentalismo islâmico fugissem do país. E aqui também a gente teve um problema na Síria, né? E aí as pessoas elas não podiam atravessar por aqui para fugir para a Europa ou para a Turquia, né? Os turcos também que saíam da Síria, tentavam entrar na Europa por aqui, ou saíam aqui da Síria e tentavam entrar na Europa pelo Egito. Então, por isso que essas regiões ó, são portas de entrada da África e do Oriente Médio para a Europa. Por isso que elas são assim tão carregadas de mortes de imigrantes, tá? Bom, agora a questão 4 nós vamos falar de desemprego. Tem um gráfico mostrando, né, o risco de perda de emprego nos Estados Unidos. E aí pergunta aqui: qual o desemprego gerado pela substituição de mão de obra por máquina? Desemprego estrutural, lembra? Que é permanente, que uma vez que as pessoas são trocadas por máquina, elas não vão voltar a serem recontratadas porque é a máquina que vai fazer o serviço. E agora essa questão é crucial, né, gente? O que pode ser feito para que esse tipo de desemprego não atinja muito a população? Como não ser atingido pelo desemprego estrutural? Só se especializando, se qualificando,
se profissionalizando, porque tem tipos de empregos que não tem como máquina substituir, principalmente cargos complexos, cargos que necessitam de tomada de decisão. Então, são os cargos mais importantes de uma produção. Os serviços que são muito mecânicos, as máquinas conseguem fazer. Então, para que você não seja trocado por uma máquina, você tem que se especializar muito, tem que se profissionalizar. Sua mão de obra, ela tem que ser complexa, porque daí não tem como uma máquina te substituir, tá? Bom, aqui a gente tem um texto, né? E esse texto fala do relatório que mostrou nos últimos 20 anos houve um forte aumento dos números de cidades, e depois pede para assinalar uma alternativa em relação ao processo de urbanização e crescimento populacional previstos para os próximos anos. Então vamos lá, para os próximos anos a gente deve esperar, né, um crescimento populacional com o aumento do número de megacidades acompanhados pelos processos de urbanização dos países subdesenvolvidos, que não é o mesmo que dizer que a população vai ter uma qualidade de vida melhor. Morar na cidade e que essas cidades vão ser gigantescas não significa que a vida vai ser boa. Muito pelo contrário, pode gerar até mais problemas ainda para a vida das pessoas, porque daí junto. Bom, vamos lá. Aí agora a 2. Analise a alternativa que apresenta a interpretação correta dos dados. Então, a gente tem, ó, Japão, faixa etária da população, Japão, PIB, gasto com saúde. Isso mostra o quê? Quanto maior a faixa etária da população, maior o gasto com saúde, tá? Bom, vamos assinalar a alternativa que apresenta a interpretação correta dos dados, né? O aumento das despesas com saúde do Japão está relacionado com o envelhecimento da população. Óbvio, né? Pois, quanto maior o número de idosos, maior o número de pessoas que necessitam de sistema de saúde. A partir de um certo momento da vida da gente, a gente necessita mais de sistemas de saúde. A gente necessita mais de cuidados médicos. Então, isso leva a esse aumento das despesas com saúde no Japão, tá? Bom, a 3. Observamos o gráfico de volume de imigrantes, né? Grande volume de imigrantes aí para a Europa. E agora, nós vamos assinalar a alternativa certa. E a alternativa certa é a B. O aumento da imigração interna no continente europeu mostra que a existência da União Europeia e da sua moeda facilitou a circulação não só de mercadorias, mas também de pessoas. Então, a UE, que é a União Econômica Europeia, é um bloco econômico, nós já estudamos blocos econômicos. E esse bloco econômico, ele permite que as pessoas circulem livremente de um país para o outro daqueles que são membros associados. Então, facilita um pouco a migração de um país para o outro, tá? Na 4, nós temos um texto falando dos muçulmanos. E aí a gente precisa assinalar, com base nesse texto dos muçulmanos, a alternativa certa, que é a C. Para empresas que têm como objetivo obter lucros cada vez maiores, oferecer cargo de menor remuneração e sem o pagamento de direito trabalhista é vantajoso, pois significa reduzir o custo de produção. Então, quer dizer que se eu pago menos direito trabalhista, eu vou ter mais lucro. Se eu pago um salário menor, eu vou ter mais lucro. Então, isso melhora o meu lucro, eu aumento o lucro em relação à produção. Mas a gente tem que pensar em questão de exploração do trabalhador também, né? Aí tá vendo só o lado da empresa. Bom, agora aqui a gente tem um mapa de urbanização em 1950 em 2000. Vamos observar, então, o processo de urbanização entre a Europa e os Estados Unidos. Em 1950, o processo de urbanização ele era muito maior na Europa, olha, a Europa está bem mais cheia de pontinhos,
do que nos Estados Unidos. Então, em 1950, a grande parte da população europeia já tinha ido morar nas cidades, porque a urbanização chegou primeiro na Europa. Por isso que em 1950 a urbanização na Europa já era tão grande. Se a gente observar aqui de 2000, na Europa continuou, né? E aumentou também. Mas nos Estados Unidos já foi muito maior. Mas acontece por quê? Por uma evolução econômica dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ainda não tinha passado por um processo de urbanização. Então ele acaba tendo um número maior de megacidades. Mas não significa que a Europa ela não é urbanizada. É que ela se urbanizou primeiro. Por isso que aqui os Estados Unidos aparecem com um crescimento maior, porque a Europa já tinha crescido bastante antes. E aí a B pergunta se a Europa tem um ritmo de crescimento mais lento que os continentes americanos e asiáticos. Então, o crescimento ele é menos acelerado. Por quê? Porque esse crescimento ele já ocorreu antes de 1950. Ele é um crescimento que ele não ocorreu, ele ocorreu sim, né, bastante em grande proporção, de 1950 a 2000, mas em 1950 ele já era grande. Por isso que ele parece, né, ser menos acelerado, porque ele já vinha ocorrendo antes. Bom, agora na 2 a gente pode ver um mapa, né, de cientistas brasileiros indo para o Canadá, Europa e Estados Unidos. Qual que é esse fenômeno? É a fuga de cérebros. O que acontece? Em países da Europa e da América do Norte, a ciência ela é muito mais valorizada. Os cientistas são mais valorizados e aí eles têm uma remuneração melhor, um reconhecimento melhor. E aí aqueles que têm oportunidade, eles saem do Brasil para buscar um reconhecimento, uma reputação melhor em outros países, tá? Na 4, né, estamos falando da favela de Paris. Tem favela na cidade rica também, gente. E aí ele tá perguntando como que a gente minimiza esse problema, né? Então, como eu já falei para vocês, pobreza não é pobreza nas cidades, população pobre, não é uma coisa exclusiva de países subdesenvolvidos e pobres, tem em todos os países. E como que a gente minimiza? A gente minimiza dando mais condições, pensando em planejamento urbano, em habitações, moradias, oportunidades de emprego, tudo que diminui a desigualdade vai ajudar a diminuir a pobreza também. Olha, esse gráfico aqui é super interessante, né? Que ele mostra crescimento do PIB e para relacionar o aumento do PIB de países asiáticos com desemprego em países ocidentais. Então, porque quanto mais aumenta o PIB na China e na Índia, aumenta o desemprego na Europa, nos Estados Unidos. Isso acontece porque grande parte das empresas, né, elas tiraram a sua produção desses países onde era mais caro e colocaram a sua produção em países mais baratos, onde a mão de obra é mais barata. Então, isso leva a uma diminuição do emprego na Europa, porque, por exemplo, a fábrica migrou para a China, onde a mão de obra é mais barata e eles vão receber mais. Bom, gente, então esse foi o módulo de correção, tá? Aproveitem bastante os comentários, porque eles ajudam bastante para a gente entender também o conteúdo. Façam as questões que eu deixei para vocês lá embaixo do link, lá na descrição do material, aquelas questõezinhas lá para vocês responderem para treinar para a prova, né? Vocês adoram as questões. E estudem bastante, tá bom, meus queridos? E até a próxima aula.